andar naquilo que o Senhor falou que nós devemos andar. Às vezes nós perdemos muito tempo em lugares, em coisas, e até mesmo com pessoas, irmãos, que estão fazendo com que você se diminua, abaixe, volte para trás, retroceda, e Ele quer tirar você desse lugar, para que no dia que você estiver totalmente convicto daquilo que foi feito no seu espírito, você volte lá e resgate essas pessoas. Volte para esses lugares, irmão, e abençoe pessoas que estão lá. E hoje eu vou falar, irmão, sobre o perigo da inconstância. Nós precisamos falar sobre isso. As pessoas, irmãos, elas têm o triste hábito de estar sempre numa montanha russa. Um dia está bem com Deus, outro dia não. Um dia está bem espiritualmente, outro dia não. Um dia está muito afogueado, outro dia não. Um dia está muito sedento, outro dia não. Sabe, irmãos, Deus não nos chamou para ser inconstantes. Deus nos chamou para ser estável. Deus nos chamou para ser totalmente progressivos no crescimento, avançar e pegar aquilo que Ele disse sobre nós e colocar em prática nas nossas vidas. Sabe, irmãos, faz 10 anos que eu me converti. Estou casado há 8 anos, mas faz 10 anos que eu me converti. E, irmãos, eu posso dizer para você, como pregador, a frieza ela tenta pegar os pregadores. A preguiça tenta pegar os pregadores. Sabe, irmãos, às vezes a vontade de não jejuar pega os pregadores. Sabe, às vezes a vontade de não orar em línguas, irmão, pega os pregadores. Estou falando alguma coisa que seja fora disso, pastor? Irmãos, mas nós entendemos que eu não posso me dar o luxo de voltar, porque tem pessoas me seguindo. Se você não entendeu ainda, a partir do momento que você se posiciona em Deus, pessoas estão te observando aí fora, e se você desistir, elas desistem com você. Se você parar, as pessoas param com você. E se você cair, as pessoas caem com você. Porque elas estão te pegando como um ponto de luz, um ponto de referência, e todas as suas atitudes vão refletir nelas. É por isso, irmãos, que elas não querem que você erre, elas não querem que você tropece, porque você é uma referência de Deus para elas. Amém. Só que você precisa entender de uma vez por todas o que o Espírito Santo fez no nosso espírito depois que Ele veio habitar em nós. Eu não vejo na Bíblia, irmãos, depois do Novo Testamento, quando eles foram cheios do Espírito Santo, homens que ficaram vagando nos seus próprios sentimentos, nas suas próprias emoções. Eu vejo homens, irmãos, que depois de Atos 2, eles andaram no poder do Espírito, fizeram coisas no poder do Espírito, mas nunca lembraram deles, até hoje, que eles são pessoas instáveis, que sempre estão numa montanha russa. Eles são conhecidos como homens que andaram no poder depois de Atos 2. Então, o que as pessoas vão falar de você quando elas lembrarem do seu nome? Ah, aquele fulano da Verbo da Vida de Pirituba, ele é uma pessoa totalmente instável. Ela não consegue ser constante naquilo que ela fala, naquilo que ela diz fazer, ou nas atitudes dela. Sabe, irmãos, eu posso dizer com toda certeza que quando você é instável e inconstante dentro da igreja, você é inconstante na sua vida. Porque você não consegue se controlar e usar a sabedoria de Deus para administrar tempo, administrar família, administrar amigos, administrar estudo, administrar oração, administrar, irmãos, coisas que Deus já colocou dentro do seu espírito por você ser um homem ou uma mulher do espírito. Então nós não podemos mais ficar correndo de um lado para o outro, irmão, pensando, nossa, o que eu vou fazer para mim viver essa vida? O que eu vou fazer agora para as pessoas olharem para mim e ver que eu tenho uma aparência de um homem e de uma mulher de Deus? Irmãos, a aparência um dia acaba. A aparência um dia acaba, irmãos. E o que vai ficar é aquilo que você realmente é. Alguém inconstante em suas próprias decisões. Deus está levantando um povo, irmão, que sabe quem é. Deus está levantando um povo que vai se mover no mover do Espírito, no poder do Espírito, vai alcançar pessoas e elas vão sempre olhar para você e dizer, eu posso ir até aquele, porque ele nunca desiste, nunca se afasta. Deus, ele confia em você, irmãos, mais do que você confia em você mesmo. O problema é que você está olhando para a sua capacidade natural. Eu posso fazer, eu posso alcançar, eu posso ir. Quando Deus está falando assim, essas capacidades você não usa mais a seu favor. Eu trabalho com você com o meu poder. Porque não, irmão, se você trabalhar na sua capacidade, nessas capacidades naturais, logo mais você vai se vangloriar.
vai achar que é você quem está fazendo, quando na verdade nós temos que entender que é o poder de Deus em nós. Amém? O tema, irmãos, ele é um pouco radical, mas a gente precisa aprender sobre isso. Ser inconstante é horrível, irmãos, porque as pessoas sempre vão olhar para nós como alguém que nunca cresce, nunca avança, está sempre no mesmo lugar. Eu conheço um monte de pessoas inconstantes, irmãos, e elas se converteram no mesmo tempo que eu, e outras têm até mais tempo do que eu no Evangelho, mas eu ultrapassei elas, irmãos, e isso não é só algo para me vangloriar, não, é porque eu decidi me posicionar naquilo que Deus tem para mim. Então eu posso conversar com você daqui 2 anos, e eu quero fazer uma pergunta para você refletir sobre isso. Daqui 2 anos, como que você quer se ver? Aonde você quer estar? Qual o lugar que você vai estar posicionado? Como Deus vai estar te usando daqui 2 anos? Qual é as pessoas que você vai alcançar de acordo com o seu chamado? O que Deus vai fazer através de você daqui 2 anos? Ou eu posso conversar com você daqui 2 anos e você está do mesmo jeito? E essa não é uma responsabilidade de quem prega, não é uma responsabilidade do pastor, é sua. É nossa. Amém. Nós crescemos espiritualmente, nós alimentamos. Irmãos, olha, eu vou dizer algo, irmãos, que o Espírito Santo ministrou comigo essa semana. Eu acho isso muito radical e nós precisamos falar disso. As igrejas, ultimamente, irmãos, elas estão com irmãos que ficam somente com a boca aberta, esperando que alguém jogue comida na boca dela. Mas elas nunca saem daqui, indo para a sua casa, pega a Bíblia e lê sozinho. Você pode dizer uma vez? As pessoas estão sempre, irmãos, com a boca aberta, esperando com que um alimento seja dado para ela. E acredite, muitas pessoas só vivem dessa maneira, quando na verdade Deus quer te usar para que você alcance pessoas. Seja alimentado para alimentar outras pessoas. Não, irmão, Deus não quer que você fique somente esquentando essa cadeira da Verbo da Vida, porque nós já estamos começando com o culto de manhã, porque o culto da noite está enchendo. E eu quero te dizer algo: Deus quer usar você. Amém. Com o seu dom. Mas quando você vem para a igreja, irmão, e só espera receber aquilo que os ministros estão dizendo, inspirados pelo Espírito, e você não faz nada pela sua chamada, você está negligenciando o dom que Deus te deu. Amém. Todos aqui têm uma chamada, irmãos. Todos aqui têm um dom em operação. Mas o que você está fazendo com o dom que o Espírito deu para você? Às vezes eu estou aqui no meio de pessoas, irmãos, que têm visões, pessoas que têm sonhos, pessoas que se movem em cura, pessoas que se movem com palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, pessoas, irmãos, que têm uma aptidão tremenda para ser empresário, cheio da grana. Amém. Pessoas, sabe, irmãos, o chamado não só atinge aquilo que você vai fazer na igreja local, e somente com Deus. Você pode ser um ótimo empresário que vai alcançar muitas pessoas. Amém. E vai financiar o reino de Deus. Aleluia. Às vezes nós estamos pensando que o chamado é só pregar, é ser evangelista, é ser pastor, é ser mestre, né, ser apóstolo. Não, irmãos. Se você é uma mãe e tem 3 filhos e você cuida muito bem dos seus filhos, esse pode ser um chamado na sua vida também. Porque os seus filhos vão alcançar nações. Lembra do vídeo de domingo? Agora, qual é, irmãos, a importância que nós estamos dando para aquilo que foi colocado nas nossas mãos? Eu ficava muito tempo, irmãos, esperando, olha, eu preciso entender o meu chamado, eu preciso saber o que eu fui chamado para fazer. Irmãos, eu ficava triste tentando entender aquilo que eu fui chamado para fazer. Até que um dia eu estava sentado no rema e a Sâmia chegou em mim do nada e ela disse: Ricardo, olha, eu não sei qual que é o seu chamado, mas eu quero te dar uma instrução sobre isso. Irmãos, eu não falei nada para ela, mas Deus falou com ela. Então ela disse assim: olha, eu fiquei 10 anos tentando descobrir o meu chamado, Ricardo, eu não consegui. Então, cara, sabe o que você faz? Trabalhe na sua igreja local, dê o seu melhor e de repente você vai estar dentro do seu chamado. Amém. Irmãos, quando eu percebi, eu estava nos jovens na primeira vez, depois eu voltei novamente, deixei eles a primeira vez e voltei na segunda. Na segunda vez que eu voltei, eu estava orando no meu quarto e Deus me disse: você é pastor deles. Só que, irmãos, ele estava trabalhando há bastante tempo. O problema é que nós queremos saber o que nós devemos fazer, mas a gente não se movimenta. Como é que a igreja local vai saber se você tem aptidão para algo, se você é bom em algo, se você tem um dom em algo, se você não se manifesta, não sai do seu lugar e diz: eu quero trabalhar com vocês, eu quero fazer parte desse corpo, eu quero crescer com vocês.
Nós não vamos descobrir, irmãos. Não temos bolas de cristal para saber qual que é aquilo que você faz de melhor. Então, a partir de hoje, você vai se levantar com ousadia e vai dizer: pastor, eu quero trabalhar nessa igreja, eu quero ser obreiro, eu quero ser da mídia, pastor, eu quero ser do DI. Irmãos, tem trabalho para todo mundo aqui. Amém. E acredite, quando você não está fazendo nada, aí é que o perigo da inconstância te pega mais. Porque você não tem nenhuma responsabilidade, irmão, dentro da igreja local, e parece e soa muito ruim que você não tem nem responsabilidade com Deus. Silêncio é quando a faca está entrando e o povo está recebendo. Eu gosto desse assunto, irmãos, porque eu lembro que uma vez, irmãos, eu fiquei tão fraco espiritualmente, e eu falei: agora eu vou desistir, agora eu vou parar. E a Érica estava na sala comigo e ela gritou: Jesus, salva meu marido! Jesus, salva meu marido, irmãos. E por dentro eu queria gritar para me sair daquela situação toda, e eu não conseguia gritar, irmãos. E ela catou a minha mão e disse para mim: amor, você não tem força, mas eu sou o varão da sua vida. Sabe, irmãos, nós estamos aqui exatamente para isso. Quando você não tiver força, nós podemos ser o varão da sua vida. Só que não jogue só a responsabilidade em nós, porque ela é sua. No dia do juízo, diante de Jesus, no tribunal, Ele vai cobrar o dom de você, não de mim. As pessoas têm o costume de dizer assim, que Deus pode fazer tudo porque Ele é Deus nas nossas vidas. Não, irmão, se você impedir, Ele não pode fazer. Porque Ele te deu livre-arbítrio. Então Ele só vai fazer coisas na sua vida a respeito do seu chamado se você se colocar disponível para Ele. Deus não vai te colocar no seu chamado sem você fazer nada e chegar lá inexperiente para que você caia na mesma condenação do diabo e pare. Deus quer te treinar todos os dias, Deus quer te levantar todos os dias, te fortalecer todos os dias, para que você olhe para você e diga: eu agora estou entendendo o que eu fui chamado para fazer. Culto de ensino é assim, irmão. A gente recebe e dá uns glória. Pode pegar na mão do seu irmão aí, atravessar a faixa de casa, aleluia, tem anjos em todos os lugares. Nós precisamos pegar, irmãos, olha, e é bom quando nós resolvemos vir para um lugar e receber uma palavra desse tipo. Sabe por quê? Porque isso gera crescimento em nós. O que adianta, irmãos, só recebermos e não ter transformação nenhuma? O que a sua família espera de você é que você seja um ponto de luz, de referência para eles. Mas se você só ouve e não pratica, irmãos, você está enganando a si mesmo, de acordo com o livro de Tiago. E eu estou falando com pessoas que conhecem a verdade. Eu estou falando com pessoas que praticam a verdade. Amém? Amém. Eu estou falando com filhos de Deus, irmãos, que são guiados pelo Espírito de Deus. Aleluia. Aleluia. Você tem liberdade para glorificar, para dar um amém, uma aleluia. Eu estava conversando com a Sara em casa e ela me disse uma coisa até legal e eu coloquei até na minha pregação. Ela disse: a inconstância é a falta de muita comunhão com o Espírito. A inconstância, irmãos, ela é uma falta grande de muita comunhão com o Espírito Santo. Se eu pedir para você levantar as mãos e dizer para você: quantas vezes você conversa com o Espírito Santo no dia? Será que você vai ficar envergonhado ou feliz de saber que você conversa muito com Ele? Quando você levanta da sua cama, você dá bom dia para Ele? Quando você vai se deitar, você dá boa noite para Ele? Sabe, irmãos, estamos tratando o Espírito Santo como um objeto, mas ele é uma pessoa, ele não é uma coisa. Ele é uma pessoa tão real, irmãos, que se você pedir direções, ele vai te dar. Sabe o que é legal? É que ontem eu estava orando no meu sofá, a Érica tinha saído, e eu falei: Espírito Santo, obrigado pelas oportunidades que vêm. Porque eu estou me colocando numa posição onde você tem disponibilidade para me pegar e fazer eu trabalhar de acordo com aquilo que você colocou na minha mão. E eu te agradeço por isso. Irmãos, eu acabei de orar, me ligam de uma igreja e diz: você vai pregar, você tem agenda para pregar num dia tal? Sabe, irmãos, é uma das melhores igrejas aqui de São Paulo, top aí. É um lugar que para mim, irmãos, é uma porta enorme para que cheguem as outras verbas da vida. Aleluia. E aí, sabe o que ele me disse? O rapaz que me ligou, ele disse assim: nós estávamos orando para ter um ministro aqui, e estava tocando uma música que falava sobre fogo do Espírito
fogo do poder, fogo de Deus, e a primeira pessoa que veio no nosso coração foi você. Aí eu falei, amém, cara, que da hora isso aí, muito bom. Ele falou, não, deixa eu acho que você não entendeu. Quando nós pensamos em você, nós já logo colocamos você de acordo com o fogo, porque você é o ministro do fogo. Aí eu falei, amém, irmãos, em casa, eu estou tremendo aqui, eu falei para eles. Falei para ele que eu estava tremendo no sofá, estava roxo. Eu falei para ele, cara, ele falou, vê aí o que você vai fazer, cara. Ora, né? Se Deus responder que você tem que pregar aqui, você prega. Eu falei, meu filho, eu já estou tremendo aqui. Eu quero pregar em si, eu só vou falar com o meu pastor, mas eu não vou pregar em si. Sabe, irmãos, Deus está pronto para pegar você e tirar você do seu lugar e colocar em outros lugares que você nunca chegou. Amém. Nós estamos vivendo, meus irmãos, um rio de favor, onde não só pega o pastor, mas pega a igreja inteira. Amém. Isso aqui, irmãos, é muito bom, mas saiba, pode ter ar-condicionado, pode ter lá, irmãos, um aquário, pode ter porta de vidro, mas se tiver membros aqui que são vazios do Espírito, nada acontece. Eu falei isso, eu não sei se eu falei para o pastor, mas isso tudo aqui, irmãos, que está acontecendo aqui, todas essas coisas que estão sendo trazidas para a nossa realidade, foram coisas que foram plantadas em nosso espírito. Há muito tempo nós declaramos essas coisas. Sabe, irmãos, só precisava destravar aquilo que já estava no mundo espiritual. E o que ia acontecer, irmãos, é que os membros entenderam que eles não são pessoas naturais, são homens e mulheres do Espírito. Eu não vejo, irmãos, uma igreja lá, depois de Atos, que estava totalmente envolvida com o Espírito Santo fracassar em algo. Eles sempre tinham vitória, porque o Espírito Santo era o carro-chefe deles. O Espírito Santo era o guia, irmãos, que não era deixado para trás. Se fizessem algo, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo a gente prosseguir. Se o Espírito Santo não quer, nós não fazemos. Sabe, irmãos, isso tudo está acontecendo porque nós sabíamos que o Espírito Santo já ia colocar isso em nossas mãos e estamos vivendo essa realidade. Nós queremos uma igreja, irmãos, que tem um culto de domingo, onde vai ter cheio de pessoas avivadas, afogueadas por dentro, inflamadas pelo Espírito Santo. Sabe, porque Deus não vai usar só o pastor para curar, Deus vai usar vocês para curar pessoas. Tudo certinho, irmãos, tudo na sua ordem, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, pessoas se levantando, pastor, esse dom está operando em mim, visões, sonhos, pastor, eu preciso te contar. Sabe, o pastor é uma pessoa muito sábia, irmãos, ele vai te colocar aqui e nós vamos julgar aquilo que está acontecendo, mas você vai estar aprendendo também. Olha, tudo ao vivo, irmãos. Me diga, aonde nós vamos encontrar lugares, irmãos, que nós somos treinados ao vivo? As pessoas não vão nem te dar a oportunidade de você mostrar o dom que opera em você. Mas você está num lugar, irmãos, onde tem um pastor que treina pessoas. Ele quer te levar a um lugar onde você nunca se viu. Ele tem uma especialidade, irmãos, de treinar pessoas que são desacreditadas em si mesmos. Gruda nele, se eu fosse você, eu grudava nele. Ele pega você, irmão, que não acredita nas suas palavras, não acredita em você mesmo, não entende a visão que você tem de você mesmo, para que você pegue essa visão que Deus deu para ele de crescimento, de avanço e de ser cheio do Espírito, coloca no seu espírito, no outro dia você já está orando 10 horas e pingas. Todo mundo sabe que é assim, ele é desse jeito, irmãos. Agora imagina, nós estamos aí fora e as pessoas estão olhando para nós e dizem, nossa, você faz parte da igreja do pastor Edson Conceição? Sim, eu faço. Que bênção! E o que você faz lá? Nada. Nossa, o seu pastor é um homem do fogo, o seu pastor é um homem que jejua, um homem que se consagra, e você? Ah, Deus! Eu vou em lugares, irmãos, e eu posso dizer aqui, eu não vou fazer isso para me vangloriar não, porque eu sei que onde eu vou, você vai também. Eu tenho datas, irmãos, até o fim do ano, e já me convidaram para o acampamento Zoe lá em Vinhedo, o ano que vem no Carnaval. Pela minha força, pela minha capacidade, eu jamais abriria essas portas, irmãos. Mas quando eu me coloquei no lugar, no posicionamento de ser constante, ativo, o Espírito Santo pegou aquelas coisas que eu estava fazendo e disse, eu não posso ficar deixando você somente no secreto. Vou mostrar você para as pessoas. E uma coisa que eu falo muito para esses jovens, irmãos, se você se tranca muito, Deus vai querer te mostrar muito.
se você se consagra muito, e você jejua muito, e você ora muito, e você se dedica muito ao Espírito, Deus vai querer mostrar você para as pessoas. E não é nem só por causa de você, irmãos, é porque o reino dele quer ser estabelecido nessa terra, até que todas as coisas estejam totalmente alinhadas para que Jesus venha. E eu falei uma coisa, irmãos, numa igreja que eu fui ministrar, e isso é muito real, nós precisamos pegar e colocar em prática na nossa vida. Às vezes, irmãos, deixamos tudo para a última hora, pastor Vinícius. A nossa chamada para a última hora, o mover do Espírito para a última hora, a vida com Deus para a última hora, a vida, às vezes, pessoal, com a nossa família para a última hora, às vezes, irmãos, desfrutar de coisas para a última hora. Tem pessoas, irmãos, que não aceitaram Jesus ainda porque estão esperando a nuvem se abrir, o pé de Jesus aparecer. Ela fala, agora eu vou. Nós não somos os crentes da última hora, irmãos, que esperam fazer tudo no último momento, no último segundo, quando Jesus está voltando. Deus quer operar através da sua vida grandemente nessa geração. Eu sempre digo isso e eu vou dizer, irmãos, as pessoas vão me conhecer por aí. Porque, olha, as pessoas vão sair de cadeiras de rodas, as pessoas vão ser curadas de câncer, as pessoas vão ser curadas de AIDS, as pessoas vão ser curadas. Mas eu vou me colocar neste lugar de milagres, irmãos, e eu não arredo o pé enquanto Deus não fizer isso. Abram suas Bíblias em Marcos 12. Marcos capítulo 12, versículo 30. O perigo da inconstância. Marcos 12, capítulo 30 diz: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as tuas forças. Sabe o que eu quero dizer para você? Que quando você entender esse versículo, a inconstância vai deixar você. Porque quando você está amando alguém, você faz de tudo para conquistar ela. Não é verdade? O problema é que quando nós conquistamos, nós paramos de fazer aquilo que nós fizemos. Agora eu conquistei. Sabe, irmão, Deus não quer que a gente trabalhe com Ele e ande com Ele dessa maneira. Conquistamos aquilo que Deus tem para nós e paramos. Se eu parar hoje, irmãos, de jejuar, de orar, de me consagrar e me colocar à disposição de ser ensinado, treinado, meditar, ler, irmãos, aquilo que está acontecendo comigo, as portas que estão sendo abertas, elas vão se acabar. Elas vão se findando. E aí não vai ter mais oportunidade, porque eu parei de buscar, eu parei de me colocar à disposição do Espírito. Como é que Ele vai me dar oportunidade se eu não estou me preparando para aquilo? Eu quero dizer uma coisa para você: a oportunidade está passando por você e você não está nem percebendo, por causa da inconstância. Deus está pronto para te levantar, Deus está pronto para colocar coisas na sua mão, mas porque você não consegue controlar essa inconstância, Deus não consegue colocar coisas na sua mão, porque você não consegue ser responsável com aquilo que Ele já te deu. Aleluia. Então nós pegamos Benihim, nós pegamos Kenneth Reagan, nós pegamos um monte de homens e mulheres que operaram no poder, e eu gosto de algo que diz lá em Apocalipse. Diz que os apóstolos, depois que morreram, eles não tinham a sua vida, não amaram a sua própria vida. Paulo, em uma carta, ele diz: eu não tenho a minha vida por preciosa. Sabe, irmãos, o que está acontecendo é que nós estamos amando a nossa vida demais. É ruim ficar sem comer. Oh, meu Deus do céu, é ruim demais, irmãos. Nós amamos comer, é maravilhoso. Mas sabe, se você não jejuar, tem coisas aí que não vai ser paralisada na sua carne. Sabe, irmãos, às vezes a frieza para você não orar vai vir, mas você tem que orar até sem vontade. Ah, não consigo orar em línguas. Consegue. Agora eu sou culturando. Sabe, irmão, no primeiro dia é difícil, porque você não está mais no processo, no caminho. Porque quando você já está no caminho, irmãos, você ora muito fácil. Posso orar daqui 10 minutos, meia hora, 1 hora. Mas quando você não está orando, você vai até pensar que você foi batizado no Espírito Santo, porque você não está praticando aquilo que foi dado para você. Mas quando você, irmãozinho, engata, ninguém para você mais. E aí você tem que entender de uma vez por todas que quando você ora muito em línguas, você está edificando a estrutura do Espírito.
Espírito, o poder de Deus no Espírito aqui dentro de você, e aí quando você menos perceber, a unção vai começar a fluir através de você. E você vai achar até estranho quando as pessoas começarem a pegar o seu telefone e falar: eu queria te trazer para pregar aqui. Eu não sei se você pega, mas eu queria te trazer aqui. Porque eles estavam orando e Deus mostrou você. Não é o pastor que vai te promover, Deus vai te promover. Deus vai colocar você no lugar lá onde você quer receber as coisas pela fé. Deus vai colocar você no lugar onde você quer crescer, avançar. Mas, irmãos, estamos esperando com que a liderança faça aquilo que Deus já falou que vai fazer. Então eu estou olhando para pessoas, irmãos, que têm um potencial enorme para se mover com Deus aqui. Tem pessoas aqui com um potencial enorme para que Deus faça coisas que na sua capacidade natural você não faz, mas no poder de Deus você faz. E eu gosto do que Deus fala para Paulo. Paulo assim: olha, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo, fraqueza, irmãos, é incapacidade de produzir resultado. Nessa incapacidade eu opero, eu coloco o meu poder e você flui. Aleluia. Você sabia que às vezes, irmão, nós não desfrutamos daquilo que Deus tem para nós, porque não temos conhecimento do que está escrito ali? Lembra? Ficamos como um passarinho, um bebezinho lá que espera só aqui na boca. Irmãos, você nunca vai crescer se você mesmo não se colocar disponível para o ensino, para uma pregação. Você nunca vai crescer. E aí, sabe o que vai acontecer? Eu já falei isso num culto de jovens aqui. Você vai ficar dentro de uma igreja. É o vivo. Aleluia. Amém? Deus é bom. Isso aí não vai atrapalhar a gente, não. Irmãos, você não vai crescer se você não pegar aquilo que foi dado para você e colocar em prática na sua vida. E eu falei isso no culto de jovens. Você vai estar dentro de uma igreja com um chamado maravilhoso, mas triste, sentado nessa cadeira. E melhor, ou pior, com Deus de alegria dentro de você. Tristes em seus chamados, com Deus de alegria dentro de você. Inoperantes, com Deus operante dentro de você. Paralisados, com Deus que coloca tudo em movimento dentro de você. Estagnados, com Deus que só quer crescimento, avanço, mas porque a gente não entendeu ainda o que a gente tem que fazer com aquilo que nos foi dado. Amém? Aleluia. Salmos 125, Salmos capítulo 125, versículo 1 diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Provérbios capítulo 1, versículo 32 diz: pois a inconstância dos inexperientes os matará. Se você for inexperiente a vida inteira, irmãos, isso vai acabar com você. Vai fazer com que você nunca avance, nunca avance, nunca avance, porque você é inexperiente. E Deus quer que você cresça, amadureça, para alcançar outras pessoas. Tem pessoas aqui que me conhecem, irmãos, quando eu cheguei aqui, e sabem como eu cheguei aqui, e como eu pregava aqui, irmãos. Mas graças a Deus que Ele me treinou muito. Hoje, irmãos, não precisa de tanto: ó, Ricardo, eu quero te ensinar isso, Ricardo, eu vou fazer isso, Ricardo, eu falo dessa maneira. Irmãos, Ele está aqui para me treinar como pregador. Sabe, irmãos, eu fico feliz, porque hoje Ele senta comigo e fala: cara, você está crescendo tanto, mas eu vou ajustar algumas coisinhas aqui. Irmãos, para mim isso é privilégio, para mim isso é alegria, porque quando Ele está ajustando, eu estou melhorando. Amém? Então o que Deus quer fazer com você? Ele quer que você entenda de uma vez por todas que tem alguém aqui que quer te treinar, te capacitar, fazer com que você flua no seu chamado e ninguém pare você mais. Sabe quem é que está parando você?
você mesmo. Um dia eu vou pegar, olha pastor, eu já estou declarando isso. Um dia eu vou pregar lá em Campina Grande, de jovens lá. Amém. Eu vou pregar lá mesmo, gente. Eu estou falando para você, eu acredito nisso e eu vou me colocar nessa posição para que essas coisas aconteçam. As pessoas vão receber da unção que opera em mim. Amém. Irmãos, há uma unção fluindo. Olha aí, eu vou dizer algo. Sabe por que ainda a gente não entendeu também o processo de transformação? Porque a gente nem reconhece a unção que habita em nós. A Bíblia diz que nós temos a unção que procede do santo. Todos vocês têm uma medida de unção aí. Só que porque você não se colocou na posição de buscar, de se entregar, de aprender, a sua unção continua na média, do mesmo jeito. Enquanto outros estão se disponibilizando para o Espírito e a unção está aumentando. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Quanto mais você se tranca, mais o poder fica visível em você. No culto de jovens eu chamei a Jade e o Diego e eu disse para eles virem aqui na frente. Irmãos, a unção estava tão forte aqui, eu falei, pode vir. Quando a Jade chegou aqui, eu falei, pode vir, ela não conseguia. Ela ficou totalmente embriagada no Espírito. Eu disse para ela, o que aconteceu? Ela falou, eu não consigo passar. Parece que tem um escudo, um escudo de unção, que faz com que eu não consiga tocar em você. Ela disse, agora eu entendi como é que o Beninim opera. Irmão, se eu chegar no nível de Beninim, eu vou passar, se depender da minha vontade, do meu desejo e da minha fome. Porque Deus quer que você seja maior do que esses homens. Eles tiveram um nível, irmãos. Você sabia que Deus quer que você chegue num nível maior do que eles? Eu preguei aquele dia sobre como você quer ser lembrado, irmãos. Então a pergunta é, como você quer ser lembrado? Deixa eu correr aqui. Tem 5 minutos. E eu vou finalizar. Irmãos, olha, eu prefiro mesmo que o Espírito Santo ministre o seu coração com coisas que ele quer falar do que o que eu escrevi aqui. Porque às vezes eu vou falar coisas do meu entendimento, irmãos, e vai ser um culto bem maçante e você não vai receber nada. Mas quando é o Espírito que fala, a gente recebe. Nós recebemos porque é o Espírito que fala. Olha, eu vou falar coisas aqui e dá risada, irmãos. Se achar que você dá risada, né, segue adiante. Atitudes que demonstram a inconstância. Falta de identidade. Não saber quem você é. O que demonstra a inconstância. Atitudes que demonstram a inconstância. Falta de identidade. Sabe, irmãos, eu falo isso para o Edson, ele sabe também. Eu comecei a andar nesse lugar, irmãos, porque eu comecei a ler muito livro sobre o homem interior, sobre a vida interior, o homem oculto do coração, o homem do Espírito. Sabe por quê? Porque Deus se identificou com nós no Espírito. Não foi na nossa carne. Não é exteriormente, irmãos, que nós mostramos Deus para pessoas, é interiormente. E isso reflete por fora. Como? Pelo poder do Espírito. As pessoas vão perceber quando você começar a se consagrar. As pessoas vão começar a perceber que o poder está saindo de você. Sabe, um monte de pessoas que vêm e falam, Ricardo, cara, eu estou com uma dor, olha por mim. A maioria das pessoas que pediram para mim orar, irmãos, elas foram curadas. Mas não sou eu, é o poder do Espírito que está fluindo através de mim. Olha, o segundo ponto que demonstra a inconstância, falta de comunhão com Deus. Irmãos, nós acreditamos que se você se colocar à disposição do Espírito, as coisas vão acontecer na sua vida, porque esse é o maior desejo de Deus, que você não seja mais comum, porque Ele te transformou em alguém extraordinário. Estamos dentro da igreja, irmãos, e às vezes nós temos só comunhão com os irmãos, mas comunhão com Deus não. Não é o seu irmão que edifica você, é Deus, a palavra e o Espírito que edifica você. O seu irmão te ajuda, o seu irmão ele te dá palavras, o seu irmão te abraça, o seu irmão te levanta com ânimo. Sabe, irmãos, tem dias que nós estamos comendo. E aí tem dia que eu mando mensagem para ele, como está aí a comilança? Cara, estou comendo muito. Eu falo, agora é hora da gente jejuar, né? Meu Deus, irmão, quando a gente pensa, o estômago parece que dá um nó.
E aí a gente vai tentar fazer um jejum que a gente faria até às 7 da noite, quando está 9 horas da manhã. Está comendo as panelas e não consegue. Irmão, se você come muito, depois você voltar ao jejum, é difícil demais. Porque a sua carne, ela quer comer. Aí quando você está jejuando, parece que você só pensa em comida. Na verdade, você só pensa em comida. Às vezes a esposa está ali limpando o chão e está com cheiro de comida. É muito engraçado porque a sua alma e a sua carne, ela sempre vai te levar a tender para esse lado, irmãos. E, cara, você precisa ser muito forte para vencer essas coisas. Sabe, eu gosto da palavra perseverança, porque perseverança é atitude ou qualidade de alguém que nunca desiste. Eu não canso de repetir isso, irmãos, porque se você é de alguém que nunca desiste, Deus diz na sua palavra que você não é daqueles que retrocedem, mas você é daquele que avança para o alvo. Por que você está retrocedendo e não fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer? Aleluia! Então a terceira, falta de responsabilidade com Deus. Nós temos que ter responsabilidade com Deus, irmãos. Qual que é a nossa responsabilidade? Fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Se você vai trabalhar, irmãos, e vai lá para o seu emprego 6 horas, 7 horas da manhã, você vai receber um salário porque você trabalhou. E as pessoas estão esperando receber algo de Deus só porque elas estão fazendo. Faça sem esperar algo em troca, irmãos, porque Ele sempre te abençoa. Quarta, imaturidade. Às vezes, irmãos, estamos sendo inconstantes porque nós somos imaturos. Se o irmão pisa no pé, estou magoado. Se o irmão liga o ar-condicionado, estou magoado. Se o irmão não gostou da sua carequinha, estou magoado também. Se o irmão não gostou que você não deu um bom dia, irmão, está magoado. Imaturidade. É imaturidade, é inconstância. A imaturidade faz com que você seja inconstante, porque se no dia que você chegar aqui, o pastor não te dá um bom dia, você já fica burro, já fica magoado. E aí você não cresce, é paralisado, e o diabo acaba pegando você naquilo que você mais é paralisado. E eu digo com toda certeza, se você sair da verba da vida Pirituba, irmãos, e ir para outra igreja, você vai ser paralisado no mesmo lugar, até que você resolva aquilo. Seja trabalhado dentro de você. Quinto, associações erradas. Você sabia que, irmãos, às vezes o fato de você ser inconstante é porque você se associa com pessoas que pensam menos que você, querem menos Deus que você, fluem menos que você, buscam Deus menos que você, pensam nas coisas espirituais menos que você, e faz com que você seja inconstante. Ande com pessoas, irmãos, que querem Deus mais do que você, querem a unção mais do que você, querem crescer mais. Preguiça também, irmãos, isso te afeta demais. Se você não tomar cuidado, a preguiça vai fazer com que você assista Netflix todo dia. A preguiça vai fazer com que você coma todo dia. Daqui a pouco, irmãos, nós vamos ter que fazer aquele seriado lá dos Estados Unidos, obesos, dentro de casa, irmãos, porque estamos comendo demais. Mas sabe de uma coisa? Às vezes você não fica obeso naturalmente, mas espiritualmente você está inchado. Só recebendo, e Deus querendo operar através de você, e você não coloca nada para fora. Desequilíbrio emocional. A pessoa que muda de humor com quem troca de roupa. Tem pessoas que acordam de manhã, irmãozinho, você vai falar bom dia, fala bom dia nada. Tem nada de bom dia aqui. Tá tudo zoado. Horrível. Aí quando você vai falar com ela, vai falar, meu amor, ai, seu lindo de Jesus, te amo. Você é maravilhoso, mas de manhã vai parecer um satanás. É verdade, irmãos, pessoas que mudam de humor. Eu era assim quando eu não tinha convertido, pastor. Eu brincava, mas do nada eu já fechava a cara e comia o quê? Irmãos, mas eu precisei mudar. Olha, eu fui transformado, eu nasci de novo. O fruto do Espírito está aqui. O fruto do Espírito está aqui. Eu tenho que ter domínio próprio, eu tenho que ter paz, eu tenho que ter alegria, eu tenho que ter todas as coisas, porque já foi colocado dentro de mim. Tem a pessoa que é alegre hoje e amanhã está deprimida. Hoje diz, pastor, vou fluir, vou avançar. Olha para agora, eu estou feliz. O céu se abriu. Oh, Jesus te ama. Aí outro dia, meu Deus, que inferno.
vivo, só com uma barriga grande e os braços magrinhos. 6 academias, irmãos, eu nunca consegui. E eu digo algo pra você, eu não conseguia, só baixa um pouquinho pra mim, eu não conseguia ficar em uma empresa há muito tempo. Em um ano eu fiquei em 4 empresas. Eu era inconstante nessa área. Quando eu entrei em uma empresa e eu fiquei 3 anos, eu chorei. Eu estou invicto! 3 anos numa empresa. Irmãos, quando eu peguei a minha férias, meu chefe falou, eu falei, é a primeira férias com 25 anos de idade. Eu era inconstante no trabalho, eu era inconstante, irmãos. Tem pessoas que começam e não terminam. Hoje ama, amanhã odeia. Então você é uma bênção, amo você, mas se você pisar na bola comigo, amanhã eu te entrego no madeiro, viu? E eu vou finalizar com essa. É o crente onda. Já ouviu falar do crente onda? Tiago fala isso, irmãos, eu quero que você abra lá. O crente onda. Aleluia. Deus é bom, vou finalizar com isso aqui. O crente onda. Olha aqui. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passar por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. Amo essa palavra. Atitude ou qualidade de alguém que nunca desiste. E a perseverança deve ter ação completa ou perfeita, para que sejam aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, sabe, irmãos, por que nós somos inconstantes? Porque não pedimos sabedoria a Deus para tratar aquilo que está acontecendo com nós. E o primeiro ponto que você deve reconhecer como alguém inconstante é de ajuda. Eu preciso de ajuda, eu sou inconstante. Ele diz: peça com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar. Quem duvida, irmãos, normalmente quem duvida é porque é inconstante. Normalmente quem duvida é porque não sabe o que recebeu. Normalmente quem duvida é que não sabe o que é. Normalmente quem duvida é que não sabe para onde vai. Normalmente quem duvida é que não sabe nem o que deve fazer. Então ele é como uma onda do mar, levado para todo lado. Para todo lado ele é levado. Se a doutrina está boa aqui, eu vou para esse lado. Se a doutrina está boa aqui, eu vou para esse lado. Mas se estão jejuando aqui, eu vou para esse lado. Mas se, irmãos, não, Deus não está querendo que você viva dessa maneira. A Bíblia diz que você não pode ser como um menino levado por qualquer vento de doutrina. Você é um homem do Espírito e você vai andar nessas coisas. Se coloque de pé.